Do Senhor. Do Evangelho Lucas, capítulo de número 9. Versículo de número 28. Glória a Deus. A glória de Deus. A simplicidade e a sinceridade está no nosso Deus, na pessoa de Jesus, pelo Espírito Santo. Nossas consciências estão aí, na simplicidade que há na pessoa de Jesus. Sua sinceridade, conforme já lido nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte. Vamos repetir aí, igreja. E falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Olha, igreja, vamos voltar. E falavam da sua morte, a qual havia de cumprir em Jerusalém. Glórias a Deus. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Vamos todos juntos, igreja? Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Meu Deus. Deus, poder e glória, aleluia. A maior pergunta que alguém pode fazer é a simplicidade que há em Deus, a sinceridade que há na pessoa de Jesus. Qual é meu desejo de servir? O Senhor Deus colocando a sua vontade e o seu desejo para a sua igreja. Declare a cruz de Cristo. A simplicidade que há no Evangelho, a sinceridade que há no Evangelho da parte de Deus. Declare a cruz de Cristo. Olha uma visão, uma transfiguração que Deus envia dos céus para Pedro, Tiago e João,
para revelar Jesus Cristo. E envia-lhe Moisés e Elias, que falavam da morte de Jesus. Igreja, olha o instante sublime de Deus, de você diante do altar da glória de Deus, você anunciar Jesus, exaltar Jesus. Olha o fundamento de toda a certeza que Deus coloca em nossas vidas. Um pouquinho antes, o Senhor estava tratando também com todos os seus discípulos e perguntando a Jesus aos seus, dizendo: que dizem o povo? Quem sou eu? Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Preparando os seus discípulos, preparando a igreja, para que nós digamos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que oportunidade tremenda e gloriosa que o Senhor nos coloca no altar, colocou os seus discípulos para fazerem esta pergunta gloriosa, para entender o fundamento do Evangelho. Olha que situação sublime, temerosa e tremenda que Deus coloca para a gente não perder tempo no altar e sim anunciar Jesus. Aleluia. Meu Deus. Tudo pertence ao Senhor Jesus. A palavra é para Ele, é por Ele e é dele. Ele é a mensagem. Esse é o motivo da nossa adoração e de nós servirmos a Jesus. Só estamos aqui e só adoramos ao Senhor porque Ele veio do céu, foi até o madeiro, carregou os nossos pecados, derramando o seu sangue e trazendo a salvação para nossas vidas, dando perdão e fazendo aquilo que a lei exigia, a justiça exigia: a sua morte, o derramamento do seu sangue, para que nos tornássemos santos, feitos a justiça de Deus. Glória a Deus. Tudo, esta visão, essa transfiguração, as perguntas que o Senhor Jesus Cristo, tudo depende dele. Sem a pessoa de Jesus, respondemos errado. Sem a pessoa de Jesus, não fazemos nada. Tudo depende da pessoa de Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer, diz o Senhor. Senhor, como é que eu posso estar aqui glorificando a Deus? Sem Jesus eu não posso glorificar a Deus. Aleluia. Com a minha cabana, Senhor, deixa eu fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Eu não posso agradar a Deus, porque o meu trabalho e a minha obra não agradam a Deus, se não passar por Jesus. Deus estava mostrando a morte e a ressurreição de Jesus, e eles falavam sobre isso, e aí o Senhor tem prazer, como nós ouvimos aqui, contempla a formosura de aprender no templo do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar no templo do Senhor e aprender da sua formosura, a beleza de Deus, a simplicidade de Deus, a sinceridade de Deus. A fragrância está no aroma, no perfume que a pessoa do Senhor Jesus, com a sua morte lá na cruz. Que grandeza maravilhosa o Senhor Deus dá para nós. E aí nós cantamos: simplesmente, na simplicidade, simplesmente adore ao Senhor. Simplesmente adore ao Senhor. O Senhor tratando conosco. Não é hora de trabalhar, de fazer cabana, é hora de fazer tenda, é hora de adorar ao Senhor.
E não com sabedoria carnal, a leitura inicial do culto, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus que está na pessoa de Jesus. Na graça de Deus que está na pessoa de Jesus. E ainda dizia assim: se delicie nesta glória. Se delicie nesta glória. O próprio Deus se delicia nesta glória. Este é meu Filho amado, este é em quem eu tenho prazer. Ouça a Jesus. Ouça a Jesus. Se delicie nesta glória, porque Ele é Senhor. Meu Deus. Meu Deus. O Senhor Deus está dizendo aqui, igreja, tudo está nas mãos de Jesus. Porque eu estou salvo pelo sangue do Cordeiro, então eu vou trabalhar e vou fazer as obras e vou compartilhar as obras que Jesus fez, porque eu vou andar nas obras de Jesus, e por isso o Senhor vai se agradar, e será tremendo e glorioso aquilo que eu fizer na pessoa de Jesus, movido pelo Espírito de Deus. Não pelo meu Espírito, mas pelo Espírito de Deus que testifica com o meu Espírito, e aí eu exalto a pessoa de Jesus. Eu exalto a pessoa de Jesus. Com Ele eu dou fruto. O meu trabalho, a minha festa, a minha adoração está dentro de mim para fazer aquilo que Deus se agrada. E se está dentro de mim, é porque dentro de mim tem o Espírito Santo que me convence a fazer aquilo que agrada a Deus, que é exaltar o nome de Jesus. É fazer para Ele. Porque Deus vem para mim, vem para o pastor Ronaldo, vem para a igreja toda e procura o que está dentro de nós, e o que Ele procura, o que Ele pôs. Ele pôs a sua graça dentro de nós. E Ele quer encontrar essa graça dentro de nós, de uma maneira maravilhosa. Mas é tão sedutor, igreja, é tão sedutor para a carne fazer alguma coisa para agradar a Deus. Como é sedutor, deixa eu fazer uma cabana aí, 3 cabanas. Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Nossa, como isso é sedutor. Mas é carnal. Mas é carnal. Né? Por que, igreja? Por quê? Porque eu quero avaliar a Deus e dar o meu trabalho para Ele e tirar a atenção, tirar o foco da pessoa de Jesus. E Deus nem dá resposta para Pedro, que está tratando com Pedro, porque Pedro já sabe o que Deus pôs dentro dele. Deus pôs dentro de Pedro e no seu coração, e ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então agora você não vai fazer cabana. Agora você vai adorar e escutar a pessoa de Jesus. A experiência que Deus quer que nós tenhamos é que nós tenhamos experiência com a pessoa de Jesus, e isso passar para a minha família, para as gerações, para todas as nações da terra. Senhor, como é que eu posso levar toda esta beleza, toda esta agradável perfume, toda essa formosura para ti, diante de ti e por ti? Como é que eu posso fazer este culto, esta pregação, com toda esta beleza que o Senhor está querendo, de eu estar todo dia nas casas do Senhor, contemplando a sua formosura, anunciando a pessoa de Jesus? É aí que o Senhor leva a sua igreja a anunciar a pessoa de Jesus. E quando eu mostro pelo Espírito de Deus a beleza que há em Cristo, o perfume que há em Cristo, eu estou debaixo da graça de Deus. Eu estou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Deus. Meu Deus.
Versículo 33. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Fazer tenda é errado? Não, fazer tenda é certo. Fazer tenda é certo. Lógico que é certo. Qual o problema? Estou tentando trazer um conforto. Mas não declarou o propósito de Deus, que é anunciar Jesus. Então, não sabia o que dizia. Não sabia o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. É a glória de Deus. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Quer ver a glória de Deus investida na igreja, envolvendo uma igreja de uma maneira gloriosa e poderosa? Ouça a pessoa de Jesus, porque isso agrada a Deus. Eu me comprazo em que vocês ouçam o meu filho amado. Igreja, pastores, levem as pessoas a Cristo. Leve as pessoas a Cristo. Mas por que, igreja? Porque a tenda não teve resposta. Deus não respondeu. Então é para levar a Cristo. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Igreja, essa é a revelação do coração do Pai, dando a sua graça. Ouçamos a pessoa de Jesus. Fundamento de toda mudança de nossos corações, de toda mudança dentro da igreja, do avivamento que vem dentro da igreja, é entender e ensinar a pessoa de Jesus. A graça de Deus aí está. E aí ele transforma todo aquele entendimento que nós temos carnal a respeito das coisas de Deus. De que maneira ele transforma os nossos corações? Deus, o Senhor Espírito Santo. De que maneira ele transforma os nossos corações? A ele ouvi: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouça Jesus, e a tua vida está mudada. Aleluia. É o Espírito de Deus. A ele ouvi. Não descrê, nem desvia a atenção do que Jesus Cristo fez lá na cruz. A bondade de Deus passando lá na cruz. Porque senão nós estaremos manipulando o Evangelho de Deus e fazendo manobras no mistério da vida, e a igreja não pode ser enganada com coisas superficiais, mas a igreja tem que ver a simplicidade que há em Cristo Jesus. Senhor, mas o que eu vou fazer? Isto precisa ser morto dentro de você. Deixa o Espírito mostrar o que tem que fazer. Porque as nossas impetuosidades o Senhor não quer. Não quer isso de nós. Olha, igreja, o versículo 30. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. 31. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. O que é que Deus está dizendo? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouça-o.
Porque Ele é o único que consegue enxergar no caos e do caos transformar um manancial e tirar-nos da miséria, do pecado e do inferno e nos arrebatar para os céus. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o único que pode ali tratar desse assunto da morte, suportar e encontrar-se com Deus. Examine-se, pois, então, irmãos, como Deus colocou Pedro ali para se examinar, e o exame é terrível, o exame é tremendo, o exame é aterrador, é um exame terrível. Por quê? Porque se eu não me examinar por dentro, pelo Espírito Santo que me convence do meu espírito, se eu não me examinar por dentro, eu vou atrás de um psicólogo, eu vou atrás de uma sala pastoral, porque eu não deixei o Espírito tratar comigo e eu preciso de um tratamento. E o Senhor Deus diz: examine-se a si mesmo, examine o seu coração e discirna pelo Espírito aquilo que Deus quer. Porque a obediência do Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento, a sua adolescência, a sua jovialidade, a sua morte como filho do homem, a cruz que estava lhe reservada, e a sua morte e a sua ressurreição, tudo o que ele fez foi em obediência ao Pai, e como filho do homem ele obedeceu. E agora eu, me examinando pelo Espírito de Deus, eu vou poder obedecer a Deus, porque eu estou em Jesus Cristo, e a sua obediência faz com que eu ande na pessoa, na presença de Jesus, porque além de tudo Ele mandou o Consolador, para eu ir e dar fruto, e fruto em abundância. Por isso, meu irmão e minha irmã, deixa o Senhor Jesus tratar com tua vida. Na hora que entrar uma vaidade, que entra mesmo, na hora que entrar uma vanglória, na hora que entrar a carnalidade, o Senhor Deus diz para nós, como disse também lá para Caim, né? Eis que o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominar. Você está diante de Deus, e Deus está te dando ordem para você dominar. Então já está sob domínio. Obedeça a ordem do Espírito de Deus. O Senhor colocou um novo coração em nossas vidas. O Senhor derramou fé. O Senhor colocou um espírito novo. Deixa o Espírito governar as nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus não falha e não erra, e trata conosco de uma maneira toda poderosa. Então o Senhor pede para que nós deixemos o governo do Espírito de Deus governar sobre nós, e dá toda a condição para nós estarmos na posição de vitória, porque nós fomos chamados para exaltar a Jesus. E quem exalta Jesus só pode exaltar pelo Espírito Santo de Deus. Porque se exaltar por média, Deus não aceita, e está condenado ao fracasso e condenado ao fogo do inferno. Porém, quem exalta Jesus pelo Espírito de Deus, agrada ao Senhor, porque o Senhor manda esta ordem para nós. Ouça a pessoa de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor.